Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casa Foto Pod. Eu sou Fernando Partar, fotógrafo de arquitetura e interiores aqui no Brasil. E eu sou Gisele Espíndola, fotógrafa de interiores aqui nos Estados Unidos. Para o episódio de hoje, pensando num tema que gera muita polêmica e muitas dúvidas, a gente decidiu falar sobre direito de imagem e direito autoral. A nossa convidada de hoje é Camila Crespi, perita judicial em propriedade intelectual e industrial. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Esqueci de falar também que a Camila é advogada, né? Um pequeno detalhe. Bom, Camila, conversando muito com a Gisele e até com os nossos clientes, a gente percebe que quando a gente fala de direito autoral, direito de imagem, existe uma confusão enorme. E acho que o primeiro tópico até que a gente pode falar é a ideia que existe hoje em dia de se está na internet, eu posso usar. É assim mesmo? Esse é um ponto que eu estava até conversando com a Gi antes da gente conversar, né, começar, né, o podcast. E essa eu acho que é a principal dúvida, né, porque a gente está numa fase em que, tudo é muito dinâmico e muito rápido, né, o acesso à informação é muito rápida. Então as pessoas elas têm essa falsa impressão de que tudo que está disponível ali numa rede social ou num banco de imagens, num Pinterest da vida, ela pode simplesmente reproduzir sem dar os devidos créditos, né. Então eu acho que esse é o ponto central aqui, né, e que gera realmente muita dúvida. E já respondendo a sua pergunta, não é porque tá ali disponível, por exemplo, num site, numa rede social, que simplesmente qualquer pessoa pode, reproduzir, né. Como eu sempre falo, até gera muita dúvida porque é uma questão digital, né? Quando a gente pensava Uhum. antigamente no filme, você não ia pegar o filme de outra pessoa e reproduzir sem não pedir autorização, né? Mas conforme as coisas foram se tornando digital, acho que perde um pouco a ideia de quem é o dono daquilo, quem tem o direito sobre aquilo, né? E, assim, falando como fotógrafo, a Gi também pode trazer um pouco isso, mas a gente é diretamente afetado, né, na nossa criação. Exatamente. Só para dar um passo atrás, né, só para a gente poder entender aqui o direito autoral, né, o direito autoral no Brasil, diferente de outros países, como por exemplo o próprio Estados Unidos, que protege a obra e não o autor, no Brasil é o contrário, é o autor, né. Então a gente tem ali 2 tipos de direitos que são protegidos: o direito patrimonial, ou seja, o autor daquela obra, ele tem o direito, de explorar economicamente aquela obra que ele produziu, aquela criação dele, e o direito moral, que está intrinsecamente ligado com essa criação humana, espírito, né, a alma do negócio, enfim. Então, no Brasil, a lei ela protege a obra, obviamente, mas ela protege desde a sua criação, independentemente de registro. Isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas acreditam que talvez uma obra ela precisa necessariamente ter um registro, mas quando a gente fala em direito autoral, o registro ele é totalmente dispensável a partir do momento em que você prova que você é o autor daquela criação. Diferente de uma Uhum. marca, de um desenho industrial, enfim, de uma patente em que você precisa ter o registro para você poder ser proprietário, o direito autoral não, né. Então, o que a gente vê hoje nas redes sociais é uma banalização, basicamente, desse direito autoral, né, porque, não quer dizer que se você coloca a sua obra ali num banco de imagens como um Pinterest, ela tá disponível para você usar. Mesmo porque esse upload que a gente fala, ele não transfere a propriedade, para aquele site, enfim, você continua sendo titular daquele direito. Então por isso que a gente tem um problema muito grande, e hoje a gente tem um segundo problema, que é a inteligência artificial, que eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque eu acho que, nem os advogados, enfim, eu acho que estão tentando regulamentar uma coisa que a gente nem entende o que que é e como funciona, né. Eu acho que quando a gente ultrapassar esse limite, a gente vai conseguir regulamentar. Mas a gente tem um problema muito grande hoje também, que é com a inteligência artificial e de quem que é o direito daquela suposta obra que é criada por IA, por exemplo, né. Então
Uhum. O ponto central, eu acho que é essa banalização que a gente tem, do direito autoral e que acaba ferindo os direitos, enfim, seja patrimonial ou moral daquele autor, né. Nossa, e você trouxe um ponto agora que eu achei muito interessante, que é a questão do registro, né. Muitas vezes os próprios fotógrafos pensam: "Ah, eu não registrei aquilo, então eu não tenho direito de fato sobre a obra, mesmo sendo dele", né. Então só de você ter mencionado que não precisa ter o registro, mas você provando que você é o autor já é o suficiente legalmente, é muito interessante. Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Sim, sim. E assim, o direito autoral, ele protege ali a obra intelectual e aí todas as obras intelectuais, né. Fotografia é incluída pela lei, independentemente do meio em que ela é reproduzida, seja físico ou digital, seja ela comercial ou não. Seja ela uma publicação de um registro ou não. Então, o direito autoral em si, ele não esse registro, na verdade, ele é totalmente dispensável. Tem órgãos, enfim, que você pode fazer esse registro? Tem, mas não é muito usual, tá. A gente consegue provar de outras formas, né, não necessariamente eu preciso de um registro para provar que aquele direito é meu. Ou seja, né, bom, primeiro, muito obrigada por você estar aqui compartilhando todos os seus conhecimentos. Hã, eh Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade grande de entender, assim, a maioria, né, das pessoas no geral. Veículo de comunicação, eu já nem consigo aceitar como dúvida, porque é o trabalho deles, né? Eles sobrevivem de imagem de outras pessoas. Então, todos eles já têm conhecimento sobre isso, né? Uhum. Usar uma imagem sem autorização, sem crédito, todo mundo já sabe que não pode. As outras pessoas normais do mundo não sabem, não têm esse conhecimento, né, de, por que que eu, comprei aquela imagem e não posso fazer com ela o que eu quero. Eu já ouvi isso várias vezes, o Fê provavelmente já deve ter Muito, o tempo ouvido. inteiro. "Ué, mas eu paguei pelo serviço, isso essa foto não é minha, né, não posso fazer o que eu quiser com ela". Pois é. É, então, sim, você pode fazer o que você quiser com ela dentro do seu da sua rede social, dos seus veículos de comunicação. O que você não pode é dar ela para outra pessoa, né, porque é isso que a gente, vê muito, assim: "Ah, eu paguei e eu tenho tanto caso para contar que eu acho que Eu acho que Eu todo acho que esse fotógrafo, mundo né, Gi? é. da arquitetura, do design de interiores, enfim, eu acho que ele é bem complicado, porque, querendo ou não, falando um pouquinho sobre obra fotográfica, e você sabe melhor do que eu, mas obra fotográfica ela nada mais é do que o olhar do fotógrafo. Então, o Uhum, ativo principal do Fernando é o olhar dele dentro da fotografia. Que não vai ser Uhum. uhum, igual ao meu olhar, que é totalmente amador, e o seu olhar, Gi, que está nos Estados Unidos e tem uma outra visão, por exemplo, da obra fotográfica, né. Então e aí as pessoas confundem, né. Eu contratei o Fernando para tirar a foto especificamente, e eu quero não pode, porque, assim, a criação é dele, né. Uma coisa é é ele autorizar você a ter o uso daquela imagem, e se você uhum, quiser explorar economicamente, isso também tem que ficar claro num contrato, né, mas o uhum, direito autoral ele protege justamente esse trabalho intelectual, essa criação, né, é o olhar do fotógrafo, né, ali, né, e aí, enfim, a gente tem uma proteção tanto econômico, porque tem um investimento ali, enfim, então o Fernando investiu, por exemplo, em uma qualificação, em equipamento, ele investiu o tempo dele e estudo, né, e você tem também a questão moral, né, então, uhum. eu acho que as pessoas confundem muito isso, assim. É, a É. questão moral especialmente, né, Fê? Muito, mas assim, eu tenho visto um movimento, acho que nós mesmos como profissionais, a gente acaba educando um pouco as pessoas em relação a isso, mas eu sinto que mesmo muitos fotógrafos ainda desconhecem também completamente os Uhum, seus próprios direitos sobre as obras deles, né. Eu vejo que muitos, por exemplo, se sentem constrangidos de pedir o crédito numa foto, ou de falar: "Olha, você compartilhou com o fornecedor e não podia". Ainda é um terreno que eu acho que eles precisam aprender muito, tanto os próprios fotógrafos quanto os clientes, né. Não, com certeza. E eles precisam aprender, porque é uma matéria justamente que é pouco falada.
né. A Uhum. gente sabe que tem ali uma questão, uma proteção jurídica daquela imagem, mas as pessoas param aí. Elas não sabem o que que Sim. efetivamente o direito protege, né, o que que efetivamente eu posso usar, e aí falando como fotógrafa, por exemplo, qual o meu direito de uso, de eu, acabar fruindo aquela imagem, de explorar economicamente aquela obra, mesmo porque o direito à integridade da obra do autor, ela só vai cair em domínio público e aí, assim, todo tipo de obra, não só fotográfica, no direito brasileiro, ela só cai em domínio público 70 anos após a morte daquele autor. Então, mesmo após a morte daquele autor, durante 70 anos, os herdeiros, por exemplo, eles têm direito a usufruir daquela imagem, daquela obra, né. Então, por isso que, assim, são poucos os casos que a gente vê no direito autoral em que cai em domínio público, né. E uma coisa bem importante que eu esqueci de falar é o seguinte, a gente está numa era de viralizar tudo, né. Uhum. E uma vez que viraliza, não quer dizer que aquele autor da obra renunciou o direito dele, né. Uhum. Então, isso eu acho que é o mais importante. Não quer dizer, por exemplo, que uma fotografia que viralizou, enfim, eh, aquele autor daquela fotografia, ele tenha renunciado o seu direito. Pelo contrário, ele ainda continua sendo o detentor daquela obra. Certo. E Camila, explica pra gente, assim, vamos supor, eu sou uma arquiteta, contratei um fotógrafo, fiz as fotos, o fotógrafo veio, fez as fotos e me entregou. O que eu posso fazer com essas fotos? É meu por direito, Você como cliente, como cliente. aí, assim, eu acho que vai depender muito de cada caso, e aí tem Uhum. que ter uma estrutura jurídica, então, depois eu posso até passar meio que um checklist, né, que vocês podem, fazer de cuidados, mas o importante é estar delimitado dentro do contrato. Então o contrato prever exatamente o que cabe a cada um, ao detentor daquela fotografia, por exemplo, e ao cliente que encomendou, o que que ele pode ou não, né, quais são ali os limites, porque a lei, ela deixa muito ampla para quem é o detentor do direito daquela obra, de dispor da forma como ela quer. Só que ao mesmo tempo, a gente também precisa delimitar, né, então eu acho que vai de cada caso, e aí conversar, né, enfim, como que vai ser usado, se vai ter algum uso comercial ou não, e ali dentro de um contrato muito bem feito, você estabelecer ali quais são os limites. Né, porque a lei ela fala muito amplamente de tudo que, eu posso explorar economicamente, né. Eu posso colocar ali o artigo da lei inteiro? Posso, mas eu posso, por exemplo, retirar alguns incisos do artigo da lei e colocar, por exemplo, de que o cliente ele não pode usar comercialmente e revender essa foto, por exemplo, né. Então, mesmo que ele faça qualquer tipo de uso, né, a pessoa que é a detentora daquela obra, ela precisa ser automaticamente informada, precisa ter uma autorização expressa, ou se você vai comercializar aquela minha fotografia, eu vou receber algum tipo de royalty por isso, né. Então, eu acho que um contrato bem elaborado, com cláusulas que prevêem cada caso concreto, eu acho que é o que vai dar uma segurança para todos, né, uma segurança Uhum, jurídica, né, e aí você consegue amarrar sem deixar nenhum tipo de espaço para discussão. Né, e aí é o que o Fernando falou, como as pessoas desconhecem e muitas ainda se sentem um pouco, tímidas em às vezes até pedir uma: "Olha, marca o meu nome ali quando você divulgar", quem dirá fazer um contrato, né. uhum. Então, eu acho que isso precisa ser um pouco mais né, É. difundido para justamente não ter brecha, né. Exatamente, até contar uma experiência pessoal aqui. Eu lembro que teve uma cliente que eu fui fazer um trabalho, era um trabalho grande, e aí eu falei: "Bom, vou te passar o contrato", então gerei o link, enviei o contrato, e aí ela me ligou na hora. Ela falou: "Mas espera aí, por que contrato?" Eu falei: "É, porque é uma prestação de serviço". "Ah, mas que eu sempre trabalhei com fotógrafo, nunca fiz contrato", porque soou pra ela até como se fosse uma ameaça, sabe. "Nossa, mas por que que você quer registrar isso tudo?". Então, assim, o que era pra gerar mais segurança, eu tive esse trabalho de explicar pra ela, falei: "Não, é pra você se sentir mais segura também, pra você entender que Uhum. você vai ter uma proteção jurídica aí, em qualquer problema que a gente tiver".
Mas, como você falou, ainda falta essa cultura de entender e de formalizar essas coisas, acho que principalmente falando da fotografia. Mas É, e uhum. assim, Fernando, as pessoas elas acham que o advogado ele só serve para consertar quando deu a coisa errada. E na verdade deveria ser o inverso, né. Eu acho que precisaria sim ter uma prevenção de litígio, porque a partir do momento em que você tem um contrato muito bem delimitado, né, com o que pode, o que não pode, se eu posso, reproduzir isso para um terceiro, como que fica uma solidariedade, quem que responde, né, numa eventual quebra de um contrato, enfim, você diminui inclusive litígio, né, você Uhum. coloca ali também meios alternativos, por exemplo, para você poder resolver aquele problema e você não vai lotar o judiciário com questões que você mesmo pode resolver com o seu cliente. Então, se as pessoas tiverem essa consciência de que, às vezes um contrato bem elaborado, às vezes por alguém que é especialista, vai diminuir o litígio, né, e também é uma proteção de ambas as partes, né. Porque você deixar lacunas ali, você abre espaço para qualquer tipo de discussão, né. E a gente tem uma lei que ela ainda é falha, né. As leis no Brasil, a gente não pode esquecer que o processo nosso legislativo é um processo burocrático. Ou seja, quando uma lei entra em vigor, não quer dizer que necessariamente aquela lei ela vai servir para aquele problema específico, porque quando ela entrou, já tem milhares de outros problemas que aquela lei não abarcou. Então, muitas vezes aquela lei, ela sempre vai ser defasada, né, justamente porque é um procedimento muito burocrático e o direito não consegue, por mais rápido que seja, né, tudo, né, ele não consegue abarcar todas as demandas, né, tudo que pode ser causado em decorrência daquela proteção jurídica. Então, um contrato muito bem feito, mesmo que, você consiga ter cláusulas que não necessariamente estejam na lei, mas que sejam legais, aquilo é válido entre as partes, é lei entre as partes e precisa ser cumprido. Então eu acho que falta um pouco, primeiro, né, dessa cultura, desse letramento, e também na área, até para poder dar um pouco mais de, moralidade para a área, né. A gente tem que tratar muito seriamente a obra literária, a obra fotográfica, né, e a gente tem um direito e que está ali à disposição e as pessoas não sabem, né. Então, é isso, assim, eu acho que um contrato muito bem feito protege ambas as partes, enfim, de qualquer tipo de discussão jurídica. A gente, até trazendo aqui um pouco, eu acho que é importante que os fotógrafos saibam, né, o Instagram hoje, ele é maravilhoso para os fotógrafos em relação a isso. Então, qualquer post que seja feito, qualquer imagem que seja compartilhada que não tenha tido autorização, a gente consegue acionar no Instagram, pedir a remoção dela, e assim que a gente prova que a obra é nossa, ele é removido imediatamente. E além disso, o alcance da conta que soltou aquela foto, ele despenca. Uhum. Então, é muito interessante para os fotógrafos entenderem que hoje existe esse mecanismo, né, como a Cá estava falando, é uma área nova, as pessoas ainda precisam entender e eu acho que principalmente não se sentirem intimidadas de buscarem essas soluções, não precisa judicializar, né, eu acho que você pode conversar, pedir a remoção, caso não seja removido, aí você pede para o Instagram que seja removido, antes de levar para uma parte, para uma instância maior, né. Exatamente. E tem, assim, não só o Instagram, né, mas eu acho que todas as plataformas, de um modo geral, elas têm entendido essa proteção da propriedade intelectual como um todo, né, e elas têm mecanismos, né. Vai dar um pouco de trabalho? Às vezes dá. Mas às vezes é melhor, né, você chegar num consenso do que realmente judicializar aquilo, porque aí envolve você contratar um advogado, você ter custa do processo, talvez você tenha que nomear um perito, e aí talvez eu entre no caso para como imparcial para ver se realmente houve aquela violação ou não, porque é algo muito específico, né, demanda tempo, porque um processo desse é um processo complexo e que demonstra, né, que aquele direito foi violado. Então é um processo que muitas vezes passa de 1 ano, 2, se a gente considerar, né, uma eventual sentença, um eventual recurso. Então, assim, olha quanto tempo, por exemplo, você perde judicializando algo que você pode resolver desde a origem, né.
Então, da mesma forma como a lei protege a criação daquele direito, eu acho que desde o início você ter uma visão empresarial, contratual daquele direito, eu acho que protege muito bem quem está ali, seja o fotógrafo ou a pessoa que encomendou, enfim, aquele trabalho. Bom, e quando a gente fala da responsabilidade, eu acho que existe uma dúvida aí que eu queria até sanar com você, Cá. Hoje em dia, muitos arquitetos, muitos designers, eles trabalham com agência de marketing. Uhum. Então, para eles é muito bom, para a gente também é sempre muito bom trabalhar com eles, mas existe uma questão que eu percebo. Algumas agências, às vezes, elas tentam fazer esse intermédio entre arquiteto e fotógrafo, ou até mesmo na cabeça deles, eles acham que vão proteger o cliente deles, que seria o arquiteto, né? E muitos acabam ou não dando crédito devido ao fotógrafo, ou utilizando a imagem de maneira errada, ou que não deveria, ou sem autorização, enfim. Eu percebo que existe uma dificuldade enorme de agência de entender o direito do direito autoral, entender um pouco isso, e muitas vezes eu percebo que eles acabam cometendo crimes, vamos dizer assim, né, mas infringindo a lei em nome dos clientes deles. Esse é um alerta que eu faço muito para todo arquiteto que eu conheço que fala: "Ah, vou trabalhar com agência", fala: "Olha, você precisa ter uma agência que seja especializada e que entenda, porque justamente pode te ajudar, mas aí de repente quando você vê tá cometendo, né, tá infringindo a lei em seu nome". Caso isso aconteça de fato, como fica a responsabilidade? É do arquiteto mesmo? Fica sobre a agência? Porque quando a gente fala de rede social, né, o post que está sendo feito, está sendo compartilhado, é em nome do arquiteto, né, por mais que não seja ele. Como a lei vê em relação a isso? É, bom, a partir do momento que você usa a imagem sem a devida autorização, é um ato ilícito e aí passível, inclusive, de a gente chama de contrafação, né, que é o termo técnico, e você tem ali a responsabilidade patrimonial e moral, né. Então, repito, né, fontes, redes sociais em geral, seja Google, rede social qualquer uma, não quer dizer que tem uma licença ali para que aquela agência use. Né. E aí a questão da responsabilidade, então o arquiteto, ele vai falar: "Ah, mas eu não sabia que a agência usou aquela imagem que era sua, Gisele, e não deu o devido crédito". Não importa, ele vai responder solidariamente em cadeia, então vai responder quem criou aquele post, por exemplo, com a foto, quem publicou, quem se beneficiou com aquele post, né, então assim, não exime a agência e muito menos quem contratou a agência. Então é uma responsabilidade em cadeia. Então, por exemplo, Uhum. se qualquer fotógrafo verificar que uma agência, através daquele arquiteto X, usou uma obra que não foi dada a devida autorização, né, aí todos respondem. Não é só um ou outro, né, o arquiteto vai falar: "Ai, não, mas eu não sabia". Não, a partir do momento que você contratou, você também responde ali solidariamente com a agência, né. E aí para o direito não tem assim: "Ah, é uma culpa média", não, todos são culpados, né. Então se você tiver que entrar com uma ação, enfim, qualquer tipo de medida judicial, vamos se dizer assim, né, aí você entra contra todos, contra aquela pessoa que se beneficiou com aquela foto, o arquiteto que repostou, a agência que fez o post, por exemplo, acho que todos ali eles acabam respondendo. E para o caso de uma revista, um exemplo, seja ela digital ou impressa. Ah, eu sou arquiteto, paguei lá para um fotógrafo, fiz um ensaio aqui do meu projeto e agora quero publicar esse quarto aqui. Mandei a foto lá para a revista publicou, não pediu autorização, para o fotógrafo, nem o arquiteto, nem a revista, publicaram a imagem, sem crédito. Quem responde por tudo isso? Aí a gente analisando, né, primeiro que uma revista, eu acho que apesar de eu já ter vivenciado casos, né, que eu até, comentei de uma revista grande que fez uma publicação de capa e não colocou o nome do fotógrafo, só do arquiteto, a revista obviamente ela é a primeira ali a ser responsabilizada, né, mas quem também, disponibilizou a obra, então, responde em cadeia da mesma forma. E a revista, eu acho que diferente de uma rede social, você tem o cunho econômico,
Porque muitas vezes para você acessar o conteúdo daquela revista, você precisa, por exemplo, ser assinante, enfim. Então aí também entra uma questão de: "Ok, você não me deu o devido crédito, mas eu também vou ter o direito patrimonial", e aí calcular um eventual royalty, por exemplo, pelo uso daquela imagem indevida. Mas a responsabilidade é a mesma. Tanto quem Aham. forneceu, quem publicou, e aí internamente, né, a revista, designa ali quem que vai ser o responsável, se é um editor-chefe, enfim. Mas a revista, como empresa, ela responde sim. Muito legal. É muito interessante a gente ver isso, né, porque é uma dúvida que eu percebo que muitas pessoas têm, como a gente tinha mencionado anteriormente, acho que a gente escuta muito isso, né: "Ah, eu paguei, eu não posso colocar numa revista, não posso". Eu já tive várias imagens publicadas em revista, mas, graças a Deus até hoje os arquitetos me pediram autorização, eu mesmo cedi autorização, com o contrato, mas eu sei que infelizmente isso é uma coisa muito comum, né. É, e eu acho que uma distinção, Fernando, que precisa ser feita até para o pessoal entender, é que você dar o crédito, ele se refere à reputação daquele autor. Então, ele te dar um crédito numa fotografia é um direito moral do fotógrafo Fernando por aquela obra que ele criou. É diferente da autorização. Né, a autorização para eu replicar, para eu publicar, enfim, aí é um direito patrimonial. Não quer dizer que ele deu crédito que automaticamente ele tem autorização para, usar como ele bem entender aquela fotografia. Então por isso que o contrato tem que ter bem delimitado e aí, assim, eu como advogada falando, né, um pouco mais da parte empresarial, eu acredito que o crédito é algo obrigatório. Mas a Uhum. parte da autorização, o direito patrimonial, eu acho que vai depender de cada caso, e aí do cliente, enfim. Mas isso também precisa estar muito bem delimitado. Não é porque você deu crédito que automaticamente você tem autorização para você usar e gozar do jeito que você quiser daquela obra e ter um benefício econômico em detrimento do autor daquela obra. Sim, uma outra situação também que a gente tem, assim, especialmente no nosso mercado, são fornecedores, então o designer contrata lá vários fornecedores de marcenaria, móveis, enfim, papel de parede, todo um conjunto de profissionais que trabalham para aquele ambiente acontecer. E aí o profissional compra, lógico, né, paga pelo serviço de fotografia para ele ter aquelas fotos e depois ele dá a foto para esses fornecedores que vão utilizar a Replicam. sua foto de diversas 40 maneiras. fornecedores, todos fornecedores da obra, né. A gente acaba perdendo um controle, quer dizer, todo mundo quer foto de qualidade, é óbvio, você está vendendo o seu serviço, ganhando visualização e ganhando um próximo cliente com base naquela imagem que você está publicando. Uhum. Então a gente tem às vezes essa foto vai para um fornecedor de marcenaria, esse fornecedor de marcenaria manda para outras lojas, que eles têm filiais, então ele sai do arquiteto, vai para a loja dele, daquele fornecedor, vai para outros vários fornecedores, vai para a revista digital. Então, assim, pulveriza de uma maneira que a gente acaba perdendo completamente o controle. Quantas pessoas responderiam se a gente fosse, entrar com um processo contra isso, né? Quantas pessoas responderiam? Fica um É, negócio fica tão inviável, difícil. porque aí caiu na internet, virou mundo, né, você não encontra mais, né. Enfim, pode passar 30 anos, a imagem tá ali, né. Mas eu acho que colocar isso numa cláusula bem específica, porque como eu falei, você dar o crédito não autoriza ele replicar Uhum. aquela imagem, né. E aí uma dica prática, por exemplo, ok, no meu contrato eu sei que eu tenho, sei lá, 5 fornecedores. Eu vou poder, repassar essa imagem? Como que vai ser feito? Eu vou ter algum tipo de ganho patrimonial? Porque veja bem, se você tiver um ganho patrimonial em cima daquela fotografia, por exemplo, e que ela vai ser replicada por 5, 6 fornecedores, ok, você pode colocar isso no contrato, né. O problema é você não colocar, deixar uma lacuna, né, e aí, assim, aí a pessoa vai falar: "Ah, mas, eu não sabia", ou "Eu não tinha ideia de que eu não poderia reproduzir", enfim, o meu contrato não fala nada sobre isso, então
Eu acho que o momento mesmo, antes mesmo daquela obra ser realizada, né, então, por exemplo, contratou para fazer uma sessão de fotos, enfim, de um apartamento recém-entregue. Eu tenho a marcenaria, tapeçaria, enfim. Eu nomear quem são aqueles, eventuais fornecedores, o que cada um pode fazer ou não, né, se, por exemplo, eu preciso derivar de uma autorização de cada um ou não. Eu acho que isso precisa estar bem delimitado, porque a partir do momento que você não coloca, você abre margem para justamente isso acontecer, porque aí não tem nada Uhum, que proíba. E aí depois para você reverter, eu acho que é muito mais difícil, né, então logo e aí uma dica prática, né, logo no início de toda a negociação já colocar muito claro: "Olha, eu trabalho dessa forma, né, eventualmente a você creditar a minha fotografia é algo obrigatório para o nosso contrato, mas isso não te dá o direito de você replicar e autorização alguma para você repassar essa foto para algum fornecedor. Você quer repassar? A gente vai então contabilizar aqui, enfim, e eu vou receber eventualmente, o uso dessa imagem", e aí você quantifica. Né, eu acho que tudo que é trazido às claras ela, protege, né, mas o problema é você não estabelecer critérios claros nesse sentido, né. uhum, É, só pra pedir os créditos já é uma luta, né, Gi? A gente já tem que ficar ali só pra explicar que crédito é obrigatório, já é aquela coisa, porque a pessoa. Eu acho que muitos profissionais pensam que, nossa, eu vou postar a foto, vou dar o crédito pro fotógrafo, eu vou estar divulgando ele, né? Foi como eu falei anteriormente, a agência de marketing. Eles têm muito essa mentalidade do o meu cliente é o arquiteto, não o fotógrafo. Então eu não vou gerar publicidade para o fotógrafo, mas não é questão de publicidade, é questão de lei mesmo, né. É, e aí se a gente entra um pouco mais a fundo na obra fotográfica em si, a gente pode ver que qualquer pessoa pode ser autor de uma obra fotográfica, né. E então, assim, por isso que o registro ali, ele é dispensável, porque eu, por exemplo, eu posso tirar uma foto minha com o meu celular aqui, e a foto ficar perfeita e eu postar e alguém que tenha o olhar mais fotográfico falar: "Nossa, eu vou". Então, assim, veja que qualquer pessoa ali, ela pode ser o detentor daquele direito, né, mas a partir do momento que vocês têm uma profissão, isso é regulamentado, isso tem uma proteção jurídica, é uma forma inclusive de uma moralização, né, a gente sempre buscar o aperfeiçoamento, né, dessa nossa área, e aí dá muito mais valor, porque não é só o trabalho em si, mas é a reputação do fotógrafo, né, uhum. então, as pessoas precisam entender, em primeiro lugar, é uma profissão, né, é o ganha-pão ali, né, você não vai dispor dessa obra, porque justamente é o que eu disse, o principal ativo do fotógrafo, o que que é? Pode ser um equipamento? Pode, mas é o olhar fotográfico dele, é aquele ativo intangível que a gente não consegue nem quantificar, né. Então uma obra do Sebastião Salgado, você não vai conseguir, às vezes, precisar o valor daquela obra, né, pelo olhar fotográfico que ele tem. Né, então, o direito ele tá aí para ser tutelado, eu acho que a gente está caminhando e eu acho fantástico vocês trazerem essas informações como um letramento mesmo, até para as pessoas não se sentirem, tímidas o suficiente para pedir um crédito, por exemplo, mas realmente colocar, às claras de que aquele direito ele existe e ele, precisa ser protegido, seja de maneira moral ou patrimonial, né, e aí Uhum. patrimonial você pode dispor ali da forma como você quiser num eventual contrato, por exemplo. Ah, é muito interessante. É como a gente estava falando mesmo, muitos se constrangem de pedir, se constrangem de trazer esse assunto, e aí eu percebo que é uma dúvida que existe não só do fotógrafo, mas mesmo o próprio cliente, né. Eu sempre tento conversar com eles, como você falou, trazer esse letramento, né, para eles entenderem também que é uma forma de eles serem protegidos. Então, se tá ali em contrato, se foi tudo conversado, é uma proteção não só pro fotógrafo, mas pro cliente também. Aí eu queria trazer mais uma última dúvida com você, cara. A gente falou bastante sobre o lado do fotógrafo, o lado do criador da imagem, e aí eu e a Gi, a gente estava conversando antes de trazer esse assunto, né, e a gente pensou um pouquinho no lado do arquiteto.
aquele projeto que a gente está fotografando, ele tem a autoria, vamos dizer, ele tem o desenho de um profissional ali de arquitetura ou de designer. Nesse sentido, a gente precisa também que exista uma autorização deles para fazer as fotos ou não? A gente sabe que com pessoas, por exemplo, se a pessoa está muito claramente visível na imagem, a gente precisa de uma autorização dela, a não ser que ela esteja em público, no, sei lá, na Avenida Paulista, né? Agora, se eu for fotografar, por exemplo, a fachada de uma casa, estou andando num condomínio, vi uma fachada bonita, quero fotografar ela. Existe algo que legalmente me impeça daquilo? Eu acho que não, assim, de um modo geral, né, obviamente que você não vai tirar uma foto de uma obra arquitetônica do Niemeyer e acreditar como Sim. sua, porque isso aí é notório, né. Mas assim, eu creio que que você pode obviamente tirar uma foto, que você não pode utilizá-la para fins econômicos, vamos se dizer assim, mas a partir do momento que você tem o conjunto da imagem em si e você, por exemplo, você tirou a foto daquele projeto, que aquele projeto ele é autoral, eu entendo que sim, que também tem a proteção jurídica e também isso precisa estar bem delimitado no contrato. Falo isso porque e tem alguns casos até famosos, enfim, de processos judiciais em que, por exemplo, a gente pega a antiga Livraria Cultura, que agora eu acho que é um espaço do Magazine Luiza, enfim, mas antigamente a Livraria Cultura, ela tinha todo um espaço arquitetônico próprio e único. As pessoas iam até lá, muitas vezes nem para, enfim, para comprar um livro, mas para vivenciar e ter aquela experiência de consumo dentro daquela obra, enfim, daquele conjunto arquitetônico, que só a Livraria Cultura tinha. E aí, se não me engano, tem uma ação judicial, eu não lembro agora se é São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Em que entrou com uma ação de indenização, e aí teve perícia, justamente porque uma outra livraria copiou, por meio de fotografias ali, a ideia, como se fosse uma inspiração da Livraria Cultura. Obviamente ela perdeu, porque justamente também tem proteção, né. Então a partir do momento em que você cria uma obra autoral, e aí, partindo um pouco pra arquitetura em si, a gente vê hoje que as pessoas têm muita inspiração, né, mas a inspiração não retira a autorização se eu for, replicar um projeto autoral, por exemplo. Né, então, a obra em si, eu acho que o primeiro ponto, ela tem que ser uma criação e tem que ter uma originalidade. A partir do momento que eu tenho uma originalidade, aí sim eu ganho essa proteção jurídica, né. Então, no contrato eu entendo que também tem que ter especificamente essa questão tanto do design de interiores, de um projeto, porque aquilo também impacta o profissional que fez, né, a reputação daquele arquiteto, por exemplo. E aí, se você replica de igual forma a imagem daquela, por exemplo, ai meu Deus, eu perdi, calma. Se você replica o conjunto ali, por exemplo, daquela obra, você também precisa, da devida, autorização. Então, eu entendo que sim, que tem que ter uma proteção, e ela é uma proteção em cadeia, assim, né, então não só o fotógrafo, mas todos ali que participaram efetivamente, por exemplo, daquele conjunto da imagem, né, da obra. Uhum. É, porque vamos pensar num outro, lugar, né, no lugar de arquiteto. Então a hora que ele também tem que entender isso como uma proteção para ele, porque quando ele começa a pulverizar essa fotografia, ele mesmo vai perder o controle. E esses fornecedores acabam não respeitando ou, por ignorância mesmo, por não saber, por não pensar, enfim, não fazer parte do mundo dele aquilo, ele vai acabar divulgando, 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 e ali a gente se perde, perde quem criou a imagem, perde quem fez o projeto, né. E para você Então provar que você é o autor daquela obra é mais difícil. então aí, assim, todo mundo acaba, perdendo muito, né. Ter um contrato e ter essa, não sei como chamar, assim, ter esse cuidado de para quem você vai enviar, é importante não só para nós fotógrafos, mas também para eles, né, para os arquitetos. E E eu acho que, assim, a divulgação desse tipo de obra fotográfica em si, ela 80% ela tem fins comerciais, entende?
Porque mesmo que Claro. você reposte numa rede social, o Fernando, você reposte, aquilo pode te retornar como uma atividade econômica da sua empresa. Pode vir mais Uhum, clientes ali, né. E, uhum, por exemplo, se eu repasso isso para algum fornecedor, é óbvio que ele vai utilizar aquilo de forma comercial. Então eu acho que uhum. a grande chave é isso, eu vou repassar essa obra, ela vai ter fins comerciais? Se tiver fins comerciais, você precisa de uma autorização. Acho que esse é o ponto-chave. Envolver o cunho econômico e patrimonial, eu preciso de autorização, o crédito não basta, Uhum, né, e não É, retira uma eventual responsabilidade. Eu acho que a gente pegando esse gancho dos fins comerciais e da atividade, e aí entendendo como uma empresa, você consegue, entender melhor e às vezes o seu cliente entender a necessidade dele se proteger também, né, de não deixar algo aberto no na no numa eventual, eh, contratação, porque você abre brecha, né, então se não está no contrato, você abre ali uma possibilidade imensa de você não conseguir depois reaver eventual direito patrimonial e, enfim, um royalty, por exemplo, de uma obra que você reproduziu. uhum. e sobre É, os meus deveres, né, assim, a gente tá falando muito dos nossos direitos, né, mas sobre os nossos deveres como fotógrafo. Moralmente, eu e o Fê também, que eu vejo, a gente não posta, projeto algum sem dar crédito. Eh, já muitas enviei. vezes, a até falar desculpa cortar um pouquinho, Gi, mas muitas vezes a gente nem trabalha diretamente para o arquiteto, né, a gente acaba trabalhando para um Uhum, fornecedor, eu e a gente trabalha muito com loja de mobiliário, então várias vezes eu vou fotografar um projeto para uma loja e eu nem sei direito quem foi o arquiteto ou quem foi o designer, e mesmo assim eu procuro, né, a gente procura para justamente dar o devido crédito. uhum. Às vezes a gente não consegue, às vezes eu não consigo, mas, sempre que eu sei quem é o arquiteto, eu acredito, mas com certeza quem me contratou vai estar lá acreditado. E aí, a minha pergunta é: bom, vou fazer um anúncio do meu trabalho em uma revista, e vou usar a foto desse projeto de um arquiteto X. Todas as vezes eu pergunto, peço autorização, eles me dão autorização para usar a foto, né, com o projeto deles, para eu sair numa revista ou enfim, qualquer coisa. Mas eu poderia utilizar essa fotografia mesmo sem autorização do arquiteto ou não? Eu entendo que não, porque, querendo ou não, você está replicando uma obra que também é protegida pelo direito autoral, né, então, Uhum, acho que uma regrinha de ouro para todos aqui, né, primeiro ponto, a obra ela tem um autor identificado? Se for sim, você precisa identificar. Eu tenho uma autorização expressa para uso, né, então eu preciso. O uso dessa imagem, por exemplo, ela está dentro da finalidade que eu combinei, porque às vezes você tem uma autorização e que você tem ali parâmetros de utilização, né. Será que está dentro dessa finalidade? O uhum, meio divulgado também está autorizado? Porque às vezes você faz uma autorização para você divulgar num site da revista, mas aí a revista tem a versão impressa. E aí não uhum, está autorizado aquele meio de divulgação, né. O crédito autoral está correto e visível? Ok, eu acho que assim, ó, se em um desses pontos tiver a palavra "não", aí você corre um risco de ser responsável ali por uma eventual indenização. Então eu acho que o risco jurídico ele tá aí, né, você trabalhar com algo que é autoral, eu entendo que até para um resguardo precisaria de uma autorização expressa, e pelos meios e pelo uso, e deixar muito bem delimitado o que que eu pretendo com o uso daquela imagem. Qual que é o meio de divulgação, né, porque se você foge de qualquer um desses pontos, aí você tem um risco jurídico muito grande. uhum. E Trazer também Legal. até uma colocar situação. cláusula e aí também colocar uma cláusula muito clara sobre a cessão, sobre licenciamento, Uhum, se é para portfólio, se é para rede social, se é para fins de publicidade, qual que é o prazo, porque também isso é importante. Você pode sair por aí divulgando eternamente, você pode estabelecer um prazo. Você pode também colocar numa cláusula, qual que é a competência daquela divulgação, se é só em território nacional ou se é internacional. Eu acho que isso também é Uhum, importante, né.
O Porque contrato, por muda a exemplo, ele moeda. vai e aí, assim, e por que que eu falo de território? Porque se você leva para os Estados Unidos, que é onde a Gi tá, o direito autoral é completamente diferente, porque ele protege a obra em si e não o autor, que é o copyright. Então aí também você tem uma inversão ali do direito, né. Então eu acho que isso tem que estar muito bem delimitado e tratando de internet, né, que as pessoas acham que, sei lá, é terra de ninguém, pelo contrário, né, por exemplo, na Europa tem um regramento específico, Estados Unidos tem outro, Brasil tem outro, né, então eu acho que isso também precisa estar delimitado. O uso, né, o contrato ele vai me autorizar o uso por quem? Só pelo escritório, a agência, o parceiro, o fornecedor, né, o fotógrafo, o arquiteto, a pessoa que fez os móveis autorizou. Então, essa parte técnica eu acho que tem que estar muito bem delimitado, tanto num termo específico de autorização do uso da imagem, quanto no contrato em si, pra, Uhum. até para preservar todos ali que são envolvidos. Até trazer uma história que foi bem, na época foi bem confuso, assim, mas refletindo agora, né? Eu fui fazer trabalho para uma cliente específica, era um projeto de interiores, era um projeto bem amplo. E aí eu fotografei, postei as fotos e eu recebi mensagem de uma outra designer, falou: tal parte daquele projeto ficou linda, né? Eu falei: realmente, o projeto como um todo foi muito bonito. Ela falou: mas aquele pedaço é meu. E aparecia nas fotos que eu coloquei creditando a outra profissional, né? Porque justamente um pedaço daquele ambiente aberto tinha sido outro profissional e eu registrei tudo junto, não tinha esse conhecimento, né? E aí eu falei: meu Deus, e agora? Porque eu dei o crédito para um, eu tô dizendo que é de um, mas é de outro, virou uma confusão. Eu falei: olha, é... comecei a não colocar o projeto é de fulano, comecei a colocar as fotografias foram feitas para fulano, porque eu não quero ter essa responsabilidade de quem é, né? E realmente tirei as imagens que mostravam a parte que fosse da outra profissional, porque eu entendo que também ela está no direito dela, né? Como você tinha falado anteriormente, é até a questão moral. Eu, como profissional, não posso apresentar um projeto de uma outra pessoa dizendo que é de outra, né? Vira essa confusão mesmo. É, a gente precisa entender ali a obra como um direito da personalidade, né? E aí, personalidade que é do próprio autor daquela obra, né? Eu acho que a gente está ainda a passos de formiga. A lei ali de direito autoral, se não me engano, é de 98, então ela é recente ali, né? Se a gente pensar que daqui 2 anos é 30 anos de lei, então é algo recente que é tutelado, né? Mas a nossa Constituição ela garante ali, né? Que esse direito da personalidade ele precisa ser tutelado pelo direito. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de noção, né, do que se trata o direito autoral, porque muitas das vezes a gente só entende o direito autoral como uso, às vezes, de uma pessoa, e não é, né. A gente tem ali o conjunto da obra e que precisa ser analisado e é tudo, né. Então, eu acho que esse tema é extremamente relevante e também, trazendo essa ideia jurídica, as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência de estar bem amparados, né, juridicamente, né, de procurar um bom advogado que entenda do assunto, né, de que não faça algo muito simples, porque hoje em dia é muito fácil, né, as empresas entram numa IA da vida, como já aconteceu comigo, e fala: "Ah, doutora, eu peguei o modelo ali", não, pelo amor de Deus, né, vamos fazer a coisa do jeito correto, né, então um bom profissional para te resguardar, tentar sempre resolver da melhor forma possível, seja por uma mediação, uma conciliação ali, para não, lotar ali o poder judiciário com demandas que poderiam ser resolvidas. Eu sou uma advogada que atuo na área litigiosa, mas eu quando eu posso e isso eu mudei um pouco, de um tempo para cá, a gente procurar os meios alternativos, de resolução de conflito, porque acaba sendo mais rápido, menos custoso para todo mundo, né. E você olhar, por exemplo, um contrato bem feito como um investimento e não como um gasto, por exemplo, né. As pessoas elas têm a mania de: "Ah, não, eu não vou procurar um advogado pra fazer esse contrato, eu vou fazer eu mesma aqui", e aí surge muitas lacunas, porque obviamente
às vezes aquele contrato não vai abarcar todas as situações, né, e excepcionalidades do caso, né, e aí você muitas vezes no futuro você se vê dentro de uma questão jurídica que você não consegue resolver, porque simplesmente o contrato foi mal redigido, né. Então eu acho que antes da obra em si ela ser criada, a gente precisa pensar em todas as hipóteses e no risco jurídico, né, pensar o risco jurídico como algo real, né, para poder trazer para o nosso mundo concreto e tentar, de uma certa forma, trazer segurança para todo mundo. E não esquecer, obviamente, que, a obra fotográfica, como qualquer outra obra, ela é protegida, é uma obra intelectual, ela tem proteção jurídica e não é porque está na internet que a gente pode usufruir do jeito que a gente quer. Eu acho que o contrato, às vezes, a gente fica, assim, um pouco intimidado, né, de utilizar, um contrato muito extenso, assim, com muitas cláusulas, porque a gente acaba ficando até com receio do cliente falar: "Opa, espera aí, que é isso, né, não sei, o que está acontecendo". Como não é uma coisa que todo mundo faz, quando alguém faz, você se torna o sei lá, o chato ou o cara, né, o que que esse cara tá querendo com um contrato tão cheio de cláusula e tal, quando as pessoas não têm muito costume. Então eu entendo isso, que às vezes a gente deixa de usar um contrato, eu já deixei de usar algumas vezes, confesso, com medo de perder a oportunidade se for alguém que eu quero muito trabalhar. Então, às Uhum. vezes, eu quero muito trabalhar para aquele cliente, e aí eu falo: "Puxa, não vou mandar esse contrato porque tem muita cláusula, talvez ele ache ruim e não queira trabalhar comigo, não me dê, né, nem essa primeira oportunidade de trabalhar comigo com né, por causa de tanta coisa no contrato". Mas É, mas também é é. horrível, porque depois da segunda vez em diante que você não mandou o contrato, você não consegue mais mandar, Você né. não consegue mais mandar. É, e assim, eu acho que o primeiro passo, até para vocês não se intimidarem, né, em um caso como esse, assim, é deixar claro para o cliente que não são, regras, na verdade é uma proteção para ele e para você, É, porque se acontece é. qualquer coisa, ele vai ser responsável, né. É, Então, é. assim, são a gente faz, de um modo geral, um contrato para salvaguardar o direito, né, não Uhum. necessariamente aquilo vai ser colocado em prática, mas se for colocado, você já tem ali a previsão, né, do que pode, o que não pode, né. Assim, às vezes a gente, peca realmente por não querer perder essa oportunidade, e aí abre realmente brecha, porque aí como tem uma lacuna no contrato, não está previsto, às vezes o cliente acha que ele tem o direito de fazer aquilo e na verdade não tem. Né, Não tem. É. então, acho que tudo é como se leva essa, Informação. informação, e uma coisa que eu aprendi nesses anos de advocacia empresarial é que quando dói no bolso, aí a pessoa muda. Entendeu? Uhum. Então, muitas das vezes aquele cliente que: "Ah, não, não vou colocar uma cláusula dessa, senão não vou fazer o trabalho com você". Ok, mas aí se acontece algo e esse cliente tem que ser responsabilizado solidariamente, vai mexer no bolso dele, porque uma responsabilização ela envolve questões monetárias, né, então eu acho que a gente começa a pensar nisso, né, qual que vai ser a minha perda se eu deixar, por exemplo, de prever isso num contrato, né, a minha perda vai ser muito maior se eu tiver que entrar com algum tipo de ação, ter que contratar advogado, ter que fazer uma boa defesa, ter que provar aquele direito que é meu, sendo que é algo que muitas vezes é uma coisa simples e o contrato, você pode redigir ele da maneira como você quiser. Porque a Uhum. lei ela não especifica uma forma como você tem que trazer a roupagem do contrato. É óbvio que você não vai colocar uma coisa ilegal, e imoral, mas dentro do Uhum. contrato, a roupagem, são as partes que podem você pode fazer um contrato simplificado, você pode fazer um contrato mais complexo, e aí vai depender do cliente, mas eu acho que é importante trazer essa informação de que, muitas vezes, o contrato ele vai resguardar as 2 partes, né, de eventuais perdas, né.
Camila, e será que você pode explicar, assim, brevemente, né, só para a gente entender um pouco a diferença, dos Estados Unidos e do Brasil com relação a isso. Então, por exemplo, a pessoa fotografei, para a pessoa aí no Brasil, o Fernando fez a foto de um projeto aí no Brasil pro arquiteto, e esse arquiteto quer publicar a foto numa revista aqui nos Estados Unidos. Publica, não pede para ele autorização, não põe os créditos dele na revista. O que que acontece? Bom, a diferença basicamente é a forma de proteção. Então a gente tem ali no direito autoral 2 sistemas. O sistema individual, que é o sistema adotado no Brasil, em que protege o autor da obra. Então, o autor da obra, ele tem aquela tutela do direito autoral. E aí é vinculado à pessoa e não à obra. Os Estados Unidos é o inverso. E aí não só Estados Unidos, Inglaterra, e aí todos os países que a gente chama no direito anglo-saxão, né? Então, que vem ali desse direito que é o sistema comercial, que aí é vigente nos Estados Unidos, e aí que ele protege a obra em si, e não o autor da obra. Então ele protege a questão comercial, né, e aí o direito patrimonial, ele é considerado como um bem dentro do comércio em si. Então acho que basicamente a diferença é essa. No Brasil, a gente tem o sistema europeu, que é o individual, que protege o autor da obra. Então, basicamente, por isso que nos Estados Unidos a gente, e aí chama de copyright, mas a gente vê muito assim a- o uso da obra em si, né? Então, é a Uhum. seção da obra, então eles protegem patrimonialmente. Tem um cunho muito mais comercial do que moral aqui no Brasil. Acho que por isso essa dificuldade a gente tem de quantificar, né, porque se a Uhum. gente leva sempre para o lado moral, às vezes você como fotógrafo, se você é creditado, você tem o seu direito moral ali resguardado e às vezes basta, né, e às vezes a gente esquece Uhum, do cunho patrimonial. Lá nos Estados Unidos é uhum. o contrário, primeiro privilegia-se ali o direito patrimonial da obra, né, e não o autor que a criou. Eu tenho alguns retratos, e isso é interessante também, porque quando a gente fala de fotografia comercial, né, que aí a gente está falando do ambiente onde tem imóveis, blá-blá, tem o entendimento. E quando a gente fala de um retrato, a pessoa fez um retrato dela, um retrato profissional, né, não um ensaio de família, por exemplo, um retrato profissional, e aí isso acontece bastante com o americano. E aí esse americano quer usar a foto para sair num jornal, por exemplo. Até Uhum. hoje, e eu tô falando de coisas que eu fiz há 5 anos atrás, até hoje eu recebo: "Olha, quero publicar uma foto minha, que você tirou, no jornal da minha cidade X, você autoriza essa publicação?" E eu acho isso muito legal quando acontece, assim, eu me sinto respeitadíssima. E claro que a gente nunca quer brigar, né, a nossa intenção não é ter que entrar numa discussão, num processo, nunca a gente quer Uhum. isso. O ideal era que todo mundo, respeitasse, né, o nosso trabalho, assim como a É, gente respeita. e nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles têm essa questão econômica muito forte, né. Então ele Uhum, sabe, aquele cliente sabe que mesmo depois de 10 anos, se ele divulgar a sua foto sem os créditos, você pode procurar a corte, enfim, entrar com processo para pedir uhum. uma indenização. Então eles morrem de É, medo tudo é indenização, então eles morrem de é. medo, né. Então é justamente por isso, porque eles dão muito mais valor à obra, né, e esse cunho patrimonial do que muitas vezes aqui no Brasil, que está errado, porque na verdade o Brasil, apesar de ele tutelar o autor da obra, eu também tenho, né, a Uhum. parte, comercial que eu também preciso tutelar. Legal, muito legal. Muito, Ou seja, muito funciona interessante. e é lei em no mundo inteiro, né. Por É. isso é tão importante consultar um advogado, e não só um advogado, mas um advogado especialista em direito patrimonial, né, E eu porque estava até assistindo um podcast não, uma entrevista com o daquela Vanessa Rosan, que ela é maquiadora, e aí ela tem um quadro no canal dela do YouTube que ela leva as famosas para brilhar na necessaire. E ela levou a Bruna Tavares, que ela é super conhecida aqui, tem uma marca gigantesca de produtos de maquiagem, enfim.
E aí a Bruna estava contando para ela que a base dela, né, então o formato da base e o logo dela ali, foi uma das marcas que mais tentaram, piratear, enfim, e tentar copiar. E aí ela até brincou, ela falou assim: "Olha, a audácia era tão grande do da né, do de dessas pessoas que queriam, copiar, né, a minha ideia, que tentaram de todo modo, por exemplo, na China, Taiwan, fazer o registro daquele logo dela, para poder comercializar. Só que ela falou: "Eu, desde o começo, eu entendi a proteção da minha propriedade intelectual e industrial, e ela fez o registro no mundo inteiro. Eu não sabia disso. Mas a logo, por exemplo, dela, o desenho industrial tem o registro no mundo inteiro. Ou seja, se o cara quiser fazer um registro igualzinho do desenho industrial da embalagem, no Chile ele não vai conseguir, porque tem a proteção ali global, por exemplo, daquela marca, né. Então, as pessoas desconhecem, né, e acha que, é uma coisa muito sim e na verdade não é, né. Então a obra ali, ela entra assim como eu entendo como um bem ali essencial e um ativo intangível, e que muitas vezes a gente não consegue quantificar a depender de quem é o autor daquela obra, né. Uhum. Então, eu acho que a gente está caminhando, né, espero que esse momento aí de pós-modernidade e de globalização as pessoas consigam ter um melhor entendimento e de que, assim, não é terra de ninguém, simplesmente você pega e copia um produto, copia um desenho industrial, copia uma logomarca, enfim, não é assim que funciona, né, o direito tá aí, ele Uhum. precisa ser respeitado, né. É verdade. É um Muito mundo bom. bem difícil. Fica aí a dica então para os fotógrafos, quem tiver mais dúvida ou quem precisar, a gente indica a Camila, especialista em propriedade intelectual, que isso é muito importante. E para os arquitetos, para os clientes no geral, também sempre ter esse bate-papo com o seu fotógrafo, com o seu profissional que vai fazer as fotos. Acho que tem que ser mais conversado, principalmente entre os profissionais e os clientes, né? Deixar tudo às claras, justamente para não ter confusão. Camila, quero agradecer muito pelo bate-papo. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Tentar aí ajudar o pessoal que tem as dúvidas, né? E fiquei muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço, agradeço o Fernando, a Gisele pelo convite, é o meu primeiro podcast que eu participo. E foi muito legal. Eu, apesar de advogar aí mais de 15 anos na área do direito empresarial, eu sou perita também, e eu brinco que essa área do direito, que é a propriedade intelectual e industrial, é o meu hobby, né. E tá inserido dentro do direito empresarial, e eu comecei justamente a perceber o quanto as pessoas desconhecem dessa matéria. Então, para mim é um prazer muito grande. Eu trouxe aqui alguns insights e estudei aqui para trazer algumas coisas, né, e tentar de uma maneira muito clara e fugindo um pouco do juridiquês, né, de que vocês entendam um pouquinho do direito autoral, mas eu permaneço à Aham. disposição, enfim, para qualquer dúvida. Muito obrigada. Eu achei que foi tudo bem esclarecedor, acho que a gente vai poder contribuir bastante com todo mundo, né. E Camila, me diz uma coisa, sou fotógrafa aqui nos Estados Unidos, queria fazer um contrato, posso contar com você? Você pode me ajudar com isso? Posso entrar em contato com você? Funciona? Não, não indico, melhor você procurar um Funciona. advogado aí? Não, assim, funciona desde que aí você precisa entender o objeto do seu contrato. Seu contrato, qual Uhum, que é a extensão territorial? Ele é aqui no Brasil? Ele é aí nos Estados Unidos? Né, você pode, obviamente, fazer um contrato aqui e ele ter a validade jurídica nos Estados Unidos. Mas se você uhum, tiver um contrato específico que as partes são dos Estados Unidos e enfim, o objeto desse contrato tem uma competência territorial, aí eu aconselharia a você seguir as leis locais. E, se não me engano, nos Estados uhum, Unidos é por estado. Então aí tem que só uhum, tomar cuidado por conta da matéria, né, se é uma matéria uhum, de cunho federal, que eu acho que não é, ou se é de cunho estadual, porque aí cada estado dos Estados Unidos tem a sua própria norma, enfim, e o entendimento uhum. dos tribunais que eu acho que é extremamente relevante. Mas também nada obsta de você fazer um contrato nos Estados Unidos e, se você tiver algum tipo de objeto que seja cumprido aqui no Brasil, você fazer a equivalência do direito, para ele ter a validade jurídica aqui, tá. Então é muito Legal. comum, às vezes, em
você pega muito em contrato de fusão, aquisição, mercado de capitais, você pega até um contrato bicolunado, né, que é português, Uhum. inglês, e ali você tem uma mescla ali de cláusulas que você pode cumprir tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ah, Mas legal, acho que do ponto de interessante. vista prático, assim, é analisar, né, se vale a pena você ter, um contrato que, salvaguarda os 2 direitos, ou um ou outro, né, e aí você pode tentar fazer essa mescla. Olha, eu não sabia e, sinceramente, valeria muito a pena, porque eu tenho utilização de imagens tanto aqui quanto aí, de pessoas para quem eu trabalhei aqui. Então, valeria muito a pena mesmo. Já vai ficar a dica aqui para mim e É, para todos porque os porque, assim, às fotógrafos. vezes você vai reproduzir essa obra aqui no Brasil, por exemplo, e o seu contrato É, muitas vezes não aham, prevê aqui. é, Então por isso que no não. contrato é importante você tanto prever o prazo quanto o espaço territorial, por exemplo, para você Uhum, saber o direito. Porque não adianta eu colocar uma cláusula que prevê, o direito ali autoral no Brasil, com as leis brasileiras, porque ele vai ser nulo nos Estados Unidos, não vai servir para nada, entendeu? é. Mas você pode ter cláusulas em que você pode, fazer uma mescla e trazer os 2 direitos se você puder, se você for obviamente utilizar, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Legal, muito obrigada. Muito bom. Então, mais uma vez agradecer a participação da Camila, Obrigada, pessoal. pelo nosso bate-papo, foi muito bom. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio, então. Obrigada, gente. Tchau, até o próximo.